Senhor, boa tarde. Senhor Apolo, o vereador Rômulo vai ler a qualificação do senhor e dar umas breves explicações do motivo do que o senhor está aqui. Boa tarde, senhor Apolo. Boa tarde. Francisco Apolo de Freitas, servidor público municipal, RG 47.645.970. Inscrito no CPF sobre o número 392-077-598-88. Brasileiro, casado, residente domiciliado na rua Manuel Bandeira, número 183, do bairro Boa Vista, CEP 14.900.000, Itápolis, São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível cometimento de crime previsto na Lei Federal 8666 de 1993, Lei das Licitações, no procedimento de contratação de empresa especializada em segurança privada com a finalidade de monitoramento dos acessos do município e eventuais outros atos fraudulentos decorrentes de dispensa de licitação correlacionadas. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1208, realizada em 4 de maio de 2020, resolução número 8/2020. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. O senhor tem consciência disso? Sim. Ricardo. Senhor Apolo, qual a função do senhor na Prefeitura Municipal de Itápolis? Secretário de Esportes. O senhor está como secretário desde que data? 5 de dezembro de 2019. O centro comunitário, ele faz parte da pasta do senhor? Sim. Quem é o responsável direto pelo centro comunitário? O primeiro responsável direto seria o diretor do centro comunitário, que é o assessor adjunto. Ele é o... Lá tem um CNPJ separado? Não tem, né? O mesmo Não. Da prefeitura. Ele... Como chama o cargo dele no clube? Diretor do clube. Diretor do clube. Isso está no estatuto? O prefeito fez um decreto? Estatuto. Então, estatuto. Na data do dia 22 de janeiro, o senhor fez uma requisição, salvo engano, essa assinatura do senhor é a outra do senhor Deminha, pedindo a contratação de empresa de limpeza, higienização, serviço de manutenção, conservação e jardinagem do Centro Comunitário de Educação e Esporte. O senhor se recorda disso? Sim. O senhor fez essa requisição, como dito, no dia 22. Na verdade, eu posso interromper quando... conforme? Pode. Não fui eu que fiz, eu assinei. Tá. E quando veio essa requisição para o senhor, já estava instruída com os orçamentos? Não me recordo. Porque os orçamentos, em que pese o senhor ter pedido o serviço assinado, a requisição, os orçamentos são anteriores. O senhor entende que não tem lógica. Sim. Então eu gostaria de saber, quem pegar, o senhor chegou a cotar a empresa para fazer esse serviço? Não. Nunca cotou nenhuma Não. empresa. Nunca o senhor viu o orçamento na secretaria disso? Desse serviço? Não. Na primeira folha da requisição, através do sistema SMAR,
no rodapé, eu não sei se nessa cópia aí vai ter, mas tem o login de quem efetuou. O Deminha. Exato. Nessa aí aparece, tem algumas cópias dos processos que não tem. Nesse dia 22, essa requisição, essa foi a última versão, vamos dizer assim, dessa requisição. Porque teve algumas versões anteriores que teve que ser refeitas. Mas não foi a minha responsabilidade, a cargo de mim estar fazendo isso daí. Eu não sei, a requisição não... Quem que determinou que fosse refeito? O Compras? Acredito que o Compras. O senhor ficou sabendo disso por quê? Porque a pessoa assina mais de uma vez. Isso. Esse serviço aqui foi efetivamente prestado? O senhor via gente lá? Sim. O senhor conhece as pessoas? Um era o Boquinha. Ele fazia o quê? Ele ficava responsável por... mais aos finais de semana, se eu não me engano. Algumas vezes eu via ele durante a semana, assim, mas ele era a parte responsável pela piscina. O Boquinha, para as outras pessoas que não souberem, é o Bruno. Bruno, guarda GCM, Bruno. Isso. O Mota, o Zé Eduardo Santos Mota, ele ia lá na secretaria do senhor falar com o adjunto do senhor, ou o senhor via ele lá no clube, conversando com o Boquinha? A primeira vez que eu conheci o Mota, foi na sala do Edmar. Foi a primeira vez que eu conheci ele. E eles fazendo o quê? Estavam aparentemente em reunião, conversando. Algo super... A sala do senhor é separada do Edmar? Sim, nós possuímos lá, perante estatuto, Centro Poliesportivo Municipal, onde esse centro está incluído o ginásio de esporte do Trão, pela direita ali a Secretaria de Esportes e o complexo esportivo do centro comunitário. A sala do Edmar fica no centro comunitário e a minha na secretaria. Era frequente as idas do Mota lá? Não. Qual que seria frequente? Todo dia, toda semana? Não, frequente, vamos dizer... Costumava ir lá, de vez em quando, para apresentar ser amigo, lá bater papo, sei lá. O senhor viu ele quantas vezes lá de Colchão entrou? O senhor entrou lá em dezembro. Até hoje, quantas vezes o senhor viu ele lá com o Débora? Torno umas 3 vezes, se eu não me engano. O senhor... Quando aparecia esses negócios para o senhor assinar, que vinha do DEMA... tem escriturária lá, ou outra pessoa que é concursada, que auxilia, que fala assim, o senhor chegou a consultar, isso aqui está certo, isso aqui está errado? Até algum tempo atrás, não. O senhor assinava e era boa fé? Sim. E por que o senhor, o que aconteceu que o senhor começou a se refutar, a assinar determinadas requisições, então? Aconteceu alguma coisa ou foi por precaução, pegando os meandros aí da administração, o senhor achou melhor... Precaução. A partir do momento que eu vi que a minha assinatura... como que eu conjecturar? Conseguia muitas coisas. Aí eu comecei a observar melhor e não fazer tão de boa fé, como foi citado. Como eu cheguei em dezembro, né? 5 de dezembro. Aí procedimento de conhecer o pessoal, conhecer as rotinas e tal. Depois logo chegou aquela a emendada do final de ano. E até ali para meados de fevereiro, o que vinha para mim, assinava, ia como se fosse o procedimento, né?
Quem digitou isso aqui foi o Deminha? Ou foi... Ele tem algum auxiliar dele lá, alguma coisa? Nós temos na secretaria um estagiário que também tem o login dele próprio. O senhor conversava com esses prestadores de serviço lá do clube? Corriqueiramente. E o senhor imaginava que eles fossem funcionários de quem? Dessa empresa, ou o senhor tinha conhecimento que eles eram funcionários do Mota? Era mencionada a palavra Mota. Era mencionada a palavra Mota? Pelo Boquinha, ele falava o quê? Que o Mota mandou ele ali? Na verdade, uma outra menina que também era funcionária, logo no finalzinho no finalzinho da prestação de serviço ali. Eu só não me recordo o nome dela. Era Luna, mas eu não sei se é nome ou apelido. Luma. Senhor, essa requisição aqui que o senhor assina, bem como o senhor disse, tinha sido Natal, acho que a prefeitura, se não me engano, voltou lá pelo dia 6. E o senhor não chegou questionar alguém, falou, por que precisa contratar serviço terceirizado, a prefeitura não tem mesmo essas pessoas, ou o senhor não chegou a levantar, foi na boa fé e... Na verdade, quando eu cheguei, vamos dizer assim, eu peguei o bonde andando, né? Vamos usar essa expressão. Então vai até um certo período para você se adaptar e ver realmente todos os setores da prefeitura, todos os departamentos, prestadores de serviço, que possam trabalhar junto. Então, para janeiro, bem recente mesmo, eu ainda ia por essa linha de pensamento. O que me falavam eu entendia como certo. A partir de um período de maturação aí que eu comecei a conhecer mais partes, pesquisar, conversar e me inteirar da minha própria opinião. O senhor já viu o Edmar fazendo cotação de empresa lá, ligando, você corta grama, quanto você cobra? Não nesse sentido. Hoje, como que está lá a prestação de serviço no clube? Quem que está limpando lá? Quando terminou a prestação de serviço dessa última empresa, eu comecei a pesquisar e ver o que a gente poderia fazer. Se seria necessário a contratação de uma outra empresa, de um prazo maior, enfim. E o que a gente decidiu lá, que foi a melhor opção, foi consultar e pedir para o RH para que eles mandassem o que a gente chama de pagadores de pena, né? O pessoal que precisa cumprir serviço comunitário para estar se apresentando lá conosco. Foi dado mais umas transferências de serviços gerais para a nossa pasta. E juntando isso, a gente conseguiu executar o serviço sem necessidade de contratação de outra empresa. Essa assinatura aqui é do senhor? Com a data 7 de janeiro? É. Sim. E por que a prefeitura... Perdão, alô? Por que pagava antes? Igual aqui, do 7 de janeiro, já... Quando foi esse depósito? Um mês depois, pagaram. O senhor atestou o serviço que foi entregue. Essa aqui eu não estou entendendo, porque se o pedido foi no dia 22, como que já no dia 7 autoriza o pagamento? Se o próprio... O senhor pode ajudar aqui, senhor diretor? A própria requisição do serviço. Isso aqui não é fácil, não, senhor Apolo. A requisição do serviço é essa daqui.
no dia 22, ou dia 22. E aqui já vem a nota para pagar, ele autorizando o pagamento. Paga um mês depois. Como que autoriza já aqui a nota que foi antes? O que foi o pedido do serviço? Requisição de serviço, dia 24 de janeiro. Isso. Daí vem aqui a nota. Aqui a nota. O Bizilaine, ele atesta que recebeu. Já dá. Sete de fevereiro. Então, ele datou aqui. Na assinatura dele, ele datou. 7/2, 7/1. Provavelmente deve ter Errado? um erro de digitação, né? Tá que você errou? 7 de fevereiro, o senhor colocou 7 de janeiro. Deve ter sido isso, né? Não me recordo. A Não, nota foi retirada no dia 7 de fevereiro. É. Aí ele deve ter provavelmente um erro material, né? 7 de fevereiro. Deve ter errado Por mesmo. que o Valentim Baraldi, né? Valmir. Não tem. Fica perto desse desenho. E aí o pagamento foi feito no dia 10 de fevereiro. A transferência bancária. Aí me parece que foi um erro material ali na hora de colocar a data, ao invés de colocar fevereiro, colocou janeiro. Quando chegavam essas notas aqui para pagar, o senhor, que a questão da se o serviço foi efetivamente prestado, o senhor tinha uma planilha do horário dessas pessoas que ficavam lá, alguma coisa era apresentado ou não era apresentado nada? Só apresentava a nota e daí como o senhor via os funcionários lá, o senhor falou, prestou, paga. vou repetir. Como eu já disse, meio que eu cheguei com o bonde andando, mas não era apresentada a planilha com o horário deles. E se havia alguma, ficava nas dependências do clube. Eu, na minha função de secretário, nesse período eu ainda estava me adaptando e andando bastante, vamos dizer assim. E esse tipo de controle eu não cheguei a verificar. Algum outro questionamento dos colegas? O Edmar, ele falou aqui pra gente que ele foi algumas vezes em reuniões na prefeitura para decidir a respeito dessa contratação. No caso, o Boquinha. Você chegou a participar de alguma dessas reuniões? Não. Por que o Deminha o Edmar foi nessas reuniões e não o senhor? O Edmar ele tem um costume, necessidade, eu não vou saber responder, de frequentar bastante a prefeitura. Ele tem as pendências dele, tem as questões dele e frequenta lá. Talvez alguma dessas ele tenha participado. Eu não me recordo exatamente a data de que o último secretário saiu. Acredito que foi em meados de setembro. Mas e de setembro até dezembro, um período considerável, eu acredito. Então, ele também deve ter pegado bastante a responsabilidade de secretário, mesmo sendo adjunto. Então, provavelmente estava a par, inteirado de bastantes assuntos, né? E ele não passou
não comunicava a você dessas decisões? Ele não falou com você, com o senhor, a respeito disso? Não. Mesmo sendo subordinado? Sim. Na verdade, eu e o Edmar, eu tentei algumas vezes, sempre o motivo de nossas conversas era que eu fosse mais comunicado das ações dele, dos lugares onde ele estava, das decisões onde ele tomava. E estava indo nesse sentido aí, mas a maioria delas sem êxito. Quais outras atitudes que ele tomou assim que pudesse prejudicar até o seu cargo, no caso? Porque esse eu acredito que foi né? Porque ele passou à frente do senhor nesse caso, né? Tem algum outro? Além desse que o senhor está mencionando, não me identifico mais nenhum. Ele, no caso da cotação, o senhor sabia que ele estava procedendo essa cotação? Não. Ele não mencionou, não comentou nada das reuniões que ele teve para fazer essa contratação? Não mencionou reuniões. Porque na teoria ele teria que ser reportado ao senhor, o superior imediato dele, né? O senhor, então, pelo que deu a entender, até cobrou dele em conversas particulares para que fosse reportado ao senhor, mas sem êxito. Exato. Um outro detalhe, Bruno Costa comentou que ele, Edmar, sabia de como procedia esse contrato. Chegou até o senhor a forma que estava sendo pago, da forma que está sendo conduzida esses contratados? O que chegou na minha mão foi uma requisição para ser assinada. Apenas. Da forma que ia ser efetuada, o restante, nada? Não. O senhor tem mais um questionamento? O senhor Rômulo? Não, acho que não. Senhor Apolo, a gente agradece o comparecimento do senhor aqui nessa tarde e foi de muito proveito. O senhor trouxe informações substanciais para que a gente possa melhorar esse sistema de compras da nossa cidade, da prefeitura, de modo que se torne de uma forma isonômica para mais empresas poderem participar, sem que haja participação de agentes públicos em eventuais malfeitos. Então, eu agradeço. Se o senhor quiser explanar alguma questão, o senhor fique à vontade. Acredito que as perguntas eram de vocês e foi respondida. Sobre a questão do tempo que eu mencionei, na ocasião foi bem recente, né? E até reforçando, como eu disse, o tempo que o Edmar estava fazendo a função de secretário, porque como não havia outra pessoa, essa já estava se tivesse em algum andamento, como o Bruno disse, ele daria a assinatura dele se não tivesse outro sido nomeado, né? Mas o que vocês precisarem, estamos à disposição. Muito obrigado, senhor. Pode encerrar, senhor Cleito.